Ponto e vírgula. Uma empresa sólida, com 50 anos de história, tradição e pioneirismo. Fundada pelo engenheiro civil Olivir Hilário Viesser, atuante desde 1974, a Viesser Engenharia construiu seus alicerces sobre os pilares da ética e do profissionalismo. Não basta tu vender metros quadrados, o que interessa mesmo é tu atingir o coração das pessoas. Não comprar uma casa, mas um lar, onde ela vai criar sua família, onde ela vai desfrutar daquele bem para o resto da vida, né? Com mais de 8.000 imóveis entregues e mais de 700.000 metros quadrados construídos, a Viesser consolidou-se como uma das maiores construtoras do Rio Grande do Sul, sempre trazendo qualidade e inovação. Eu sou formando da Escola de Engenharia da PUC, da turma de 1974. Eu comemoro 50 anos como engenheiro dedicado à construção civil. Viesser, há 50 anos olhando para o futuro, construindo o presente. This is for ones who stood their ground. For Tommy and Gina who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistakes. Lucky, even lucky, got to make your own breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankenstein, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Definitivamente, o Brasil não é para amadores. Na área econômica,
o povo, cada dia que passa, está sofrendo mais. É aquela história do provérbio, né? Tem que bater escanteio, ir para a área e fazer o gol. Na área do Supremo, vivendo um momento muito difícil. E na área política, nós temos o Brasil, cada dia aparece um ou dois problemas gravíssimos, né? Aonde nós vamos chegar? Conosco, o advogado Sérgio Augustin, o nosso administrador, né? O Júlio César Ferronato, com 2T, é isso? Antes de nós começarmos a embalar o programa, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Sérgio, realmente o Brasil não é para amador? Com certeza, né? Toda a história desse país é uma história fora da curva sempre, né? Nós não temos nenhuma cultura, nós não somos uma nação, na verdade, né? Então nós não temos uma cultura que sustente uma conduta retilínea aí de todo mundo, né? Você fala, hoje o Supremo aí, né, tal. É reflexo de toda a sociedade. Nós temos aqui um judiciário, nós temos um legislativo, né, que reflete aquilo que o brasileiro é efetivamente, né? Então não dá para dizer que o legislativo é corrupto, porque o próprio sistema brasileiro ele é calcado também na corrupção, né? Daquele empresário que não recolhe o tributo, naquele que quer dar uma contribuição para o guarda para não ser multado. E assim é o nosso dia a dia, né? A gente sabe isso até numa relação de trabalho, muitas vezes, né? Então, isso é o normal mesmo, esse é o Brasil. Faz parte. Esse é o Brasil, quer dizer, né? Não quero dizer aquelas frases de antigamente, né? Ame ou deixo, né? Porque aquilo era na ditadura. Mas, quer dizer, o Brasil é isso. Ou você convive como ele é hoje, até porque mudar isso ninguém muda, né? Não existe, né? O brasileiro deposita também muito naquele salvador, né? Naquele que vai fazer isso, né? E ele não existe isso, né? Não adianta nem o Papa, né, que faleceu, o novo que vir aqui e tentar dizer que agora vai consertar o Brasil. Júlio, o Brasil tem esperança economicamente? Essa frase, né, o Brasil não é para amadores, já é bastante conhecida. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a gentileza do convite, né? Pra Imagina, tu é o nosso novo participante. É uma honra poder contribuir de alguma forma, né, trazendo aí a visão da gestão das empresas, né, e o que a gente tem... Mas eu e o Sérgio agradecemos a tua participação. Então, para mim é gratificante poder contribuir de alguma forma. E falando um pouquinho dessa frase, né, o Brasil não é para amadores, a gente percebe isso dentro do ambiente empresarial em função das inúmeras dificuldades que o empresário, o gestor, manter a empresa funcionando. E basta olhar para qualquer noticiário, aí, qualquer jornal impresso ou digital, ou mesmo na televisão, diariamente as notícias que a gente recebe mostram o desafio que é você conduzir um negócio, conduzir uma empresa, você gerar emprego, gerar renda para a população. Então, o Brasil tem solução? Eu acredito que tem. Como o Dr. Sérgio estava falando aqui, é a sociedade que vai mudar isso, né? Então, mas em quanto tempo, na tua opinião? São gerações. Eu brinco sempre assim, vai mudar, digo, daqui 500 anos. Porque tudo que o Sérgio falou aí é real. São gerações, está implícito dentro de cada ser humano brasileiro. Não é todos, né? Uma maioria, né? Exatamente. E depende de nós, né? Nós, sociedade, a oportunidade da gente criar um debate, uma discussão como essa, já é um caminho, né? As pessoas que estão nos acompanhando e podem refletir sobre isso e formar opinião crítica sobre isso, né? Eu percebo isso no ambiente acadêmico. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar.
É um desafio que nós temos dentro do ambiente acadêmico, onde eu tenho a oportunidade também de atuar, de gerar essa massa crítica, né? Porque é isso que vai mudar o país, ou pelo menos vai tornar as condições melhores para a sociedade, né? Se a gente tiver uma sociedade mais educada politicamente e consiga desenvolver esse pensamento crítico para questionar as coisas que acontecem e também promover as mudanças que são necessárias. E vou fazer coro aqui com o doutor. Nós não podemos cair naquela armadilha de acreditar que vai vir o salvador da pátria. O cidadão brasileiro não pode ficar sempre esperando por um salvador. Nós, sociedade, é que temos que promover as mudanças. E é isso que vai... cabeças. Exatamente. As cabeças. Exatamente. Bom, vamos entrar. Não, mas só que assim, essa questão do Salvador, ela é presente na nossa sociedade brasileira e não vai... É cultural, né? Por quê? Nós tivemos uma possibilidade, né, no antigo momento que houve uma consulta popular, né, para saber se poderia ser presidente da República ou parlamentarismo, né? E o brasileiro optou pelo presidente. Exatamente. Ele quer um salvador, ele espera, ele busca um salvador. Infelizmente, se tornou cultural. E isso está na enraizado. vontade do brasileiro. Então não adianta, né? Nós não vamos esperar uma alteração de uma cultura social, hoje comportamento social, porque nós vamos esperar um salvador. Né? E aí nós não vamos ter esse salvador nunca. Né? Então, como eu falei no início, nós também temos escândalos todos os dias, 1 ou 2 escândalos, corrupção de tudo quanto é lado. Né? É isso que nós estamos falando aqui. Mas vamos lá para o assunto. Ser muito pessimista momento. também, né? Também não, né? Mas assim, vamos falar para o assunto do momento, né? Que é esse rombo de 6 bilhões e 300 milhões da Previdência. Né? Eu sou um aposentado. Eu sou um dos que de repente estavam me garfiando e eu não sabia. Né? Mas vai morrer. O dinheiro não vai voltar. O governo não vai pagar. Né? E a gente está vendo essa batida de mais de 700 agentes, né? Que pegaram, foram para o mercado. E o presidente que foi destituído com mais 5 diretores, o padrinho dele é o Lupe, do PDT, Ministério do Trabalho, né? Carlos Lupe. Cheio de problema no passado, cheio de rolo. Indicou o presidente. Mas hoje todo o governo, né, no Brasil aí, é terrível. Pelo número de partidos que se acomodam às forças, ninguém tem condições de governar se não for feita uma composição muito ampla, né? Com, né, vários setores aí. Hoje, por exemplo, assim, né, eu tava vendo isso exatamente ontem, né? O União Brasil, né? União Brasil e o PT são aliados hoje. Então o Sérgio Moro e o Lula estão desembarcando do governo. Né? Sim, mas até então são aliados. Porque já eu estava vendo uma eleição que teve lá no município que eu fui curioso ver, nunca tinha ouvido falar desse município, que tem um time de futebol, né? Que vai jogar contra aquele que tu ama. Eu amo, né? Aquela cor vermelha. E aí, né, o que acontece, né? O que acontece? Lá na cidade, eu vi o prefeito do União Brasil e o vice do PT. Quer dizer... E se dão bem. Se dão bem, né? Nordeste... É que política é então, assim, né? Se acomoda. Se odeiam nas campanhas e se amam depois. Todos. Vamos pegar o exemplo de Caxias, né? Mas é igual. Olha, Caxias, eu não lembro de se tem alguma oposição ainda, né? Não lembro. Tchê, o irmão, o Chico, o Frei Chico, é irmão do Lula, parece que é o irmão mais velho do Lula. Ele é vice-presidente do maior sindicato desses negócios de aposentadoria aí, que é o Sinamp, né?
Esse cara também já teve enrolado em outros problemas. E continuam arranjando uma boquinha aqui, uma boquinha aí. Né? O que vai dar? 6 bilhões. Não, isso aí não vai ter retorno para o aposentado de forma alguma, né? Então, agora o Ministério Público vai iniciar algum processo para tentar retirar esse patrimônio lá, né? E a gente sabe que tem veículos caríssimos, daí isso se transforma em custo depois, né? Custo do próprio processo, né? Apreensão disso, apreensão daquilo, né? Então... Agora, umas coisas engraçadas, tu vê, para chegar aí, houve reclamação de 39 milhões de de 97 mil reclamações de beneficiários, que reclamavam e os caras não davam bola, e eles não sabiam onde bater. Por exemplo, eu não saberia onde bater, porque eles nunca atendiam a gente, né? É assim que o pessoal fala. E desses aí, são 39 milhões de beneficiários. Imagina tu tirando 10 pilas, 5, 20 reais, 50 reais, e tu tem que aguentar, não, porque isso é desconto, e os negros levando, os malandros levando o dinheiro, né, cara? Mas tudo isso aí começou em 2017, que quando aquela lei que cortou a obrigatoriedade do recolhimento... A forma? Foi isso, né, Júlio? Né? Quando foi aprovada a lei que isentou ou eliminou a obrigatoriedade do funcionário pagar a contribuição sindical, se percebeu isso no país inteiro, né? Que todas as entidades sindicais perderam essa fonte de receita que era automática, né? O funcionário não tinha poder de decidir se ele queria ou não contribuir para o sindicato. Quando isso se modificou, obviamente que se percebeu que a grande maioria dos trabalhadores não gostaria de tirar do seu salário, aquele um dia do salário anual, né, para contribuir para um sindicato, que até então a classe trabalhadora não percebia um benefício imediato, um benefício efetivo em função dessa contribuição. Então, se eu sou trabalhador e eu estou contribuindo para o sindicato, a expectativa que eu tenho é que o sindicato me devolva em contrapartida um benefício. Como isso não era percebido, obviamente que quando foi aprovada a lei que tirou essa obrigatoriedade do trabalhador, ele se sentiu à vontade e disse, não vou mais contribuir porque eu não vejo benefício nenhum. Né? Claro que isso não foi a totalidade. Muitos trabalhadores ainda optam por contribuir para o sindicato, mas a maioria acabou desistindo, optando por não contribuir. E, obviamente, os sindicatos perderam essa fonte de receita, né? E tiveram que buscar outras alternativas para se manter. Tanto que se viu logo depois da reforma trabalhista, e quando essa lei foi aprovada, muitas entidades sindicais acabaram até desaparecendo justamente por não ter essa fonte de receita, né? Agora, tem umas notícias assim terríveis, né? Aquilo que a gente fala, é tanta informação, é tanta coisa que acontece nesse país que tu não sabe para que lado vai, até para dar notícia. Fica difícil de tanta coisa que está acontecendo. Aí tem o ministro do TCU, o Augusto Nardes, e ele deu uma real. Gaúcho, né? Gaúcho, né? Ele deu uma real, viu? O Brasil está a caminho da falência. Vai colapsar a economia. E já o ano que vem começa. E em 2027 é o ápice da coisa. Ou seja, nós já vamos começar a levar ferro já em 2026. Né? E olha, tia, e aí vem uma informação que 56% que se arrecada é para pagar a Previdência. Mas não é o problema dos aposentados. É que no fundo da Previdência, o governo mete a mão do fundo da Previdência para o Bolsa Família, para o pé de meia, para o gás. São todos os benefícios sociais, né? E aí? Que acabam onerando bastante. E aí, querido, nós que trabalhamos temos que pagar para 20 milhões e meio de pessoas, de famílias. Até inclusive... Sabe o que é isso? O povo que trabalha tem que sustentar a máquina política
do governo, desse assistencialismo fajuta, mas que prejudica o país e prejudica quem trabalha. Por que o cara vai trabalhar se ele ganha uma Bolsa Família e se ele tem 2, 3 filhos ele ganha mais, ele ganha o Vale Gás, ele ganha não sei mais o que, ele deve tirar 2, 3 pau. Por que eu vou trabalhar numa empresa? Que tem, assim, ó, na minha opinião, tá? Tem essa utilização desses benefícios assistenciais, assim, tem uma utilização política que eu não concordo, Eminentemente. né? Porque ele muitas vezes é necessário, tá? Eu acho que ele é muitas vezes necessário. Porém, né, o que deve ter é toda uma política nisso, né? Não politicagem, mas uma política Ensinar de evolução. a pescar, isso. Ensinar a pescar, dar Quer dizer, trabalho. Emergencialmente ele pode receber, né? Tá desempregado, não tem que estar passando fome, né? Agora, depois, né, ele tem que ser inserido, né, no mercado de trabalho. Tem que ser qualificado, tem que ser coisa. Quer dizer, se ele não colaborar também, né, negar esse acesso ao mercado de trabalho, negar que não quer, aí não tem que ser mantido, né? Aí não tem que ser mantido mais, porque aí é uma opção, né? Agora, quando não tem opção, acho que tem que ter um benefício, né? Tem que ter uma renda mínima, tem que ter uma forma de subsistência. Agora, quando isso se torna, né, uma moeda política, né? Quer dizer, eu te mantenho aí sem trabalho e você me reconhece depois na urna, então não. Aí são questões que nem o céu nem a terra, né? Mas tem que ter um ponto de equilíbrio e tem uma coisa. Os especialistas já dizem, né, que esses programas sociais são necessários, mas eles devem ter como regra básica não só uma porta de entrada, mas principalmente uma porta de saída. Então, se a gente lembrar lá no antigo governo do Fernando Henrique, quando esses programas começaram, existia uma regra. Bom, você vai receber um benefício do governo. O Estado vai suprir a sua necessidade para que você tenha a condição de entrar no mercado de consumo, contribuir para o consumo, para o funcionamento da economia. Mas é importante que você tenha condições de se auto-subsidiar, se manter no mercado, não só depender desse benefício do Estado, né? Porque no final das contas, como você falou, é a sociedade que está pagando, né? Sim. Inclusive, eu até fui pesquisar para o orçamento de 2025, o Ministério da Previdência vai receber a maior verba da história, mais de R$1 trilhão já para esse orçamento de 2025. Sim, que no fundo não deixa de ser uma politicagem de manter esse povo na... Mas a Bolsa Família não é desse orçamento, né? Não está nessa rubrica o Bolsa Família, não. O Bolsa Família, ele é um programa específico, inclusive com aporte de BID e coisa assim, né? Sim. É uma política, né? Claro, é contraído uma dívida, né? Tem que pagar também. Mas não está nesse guarda-chuva, por exemplo, né? O que tem que fazer é uma boa gestão, né? Uma boa gestão. Hoje o governo federal arrecada muito, não é correto? Meu Deus. Está aumentando cada vez mais a arrecadação. Exatamente. Né? Tem que saber gastar, né? Dá para fazer muita coisa. O problema é O desvio. que nem tudo que chega lá. Aí entra aquela palavra que a gente estava comentando aqui no início, né? A famosa gestão. Isso né? aí. Quando se olha, por exemplo, se fala muito da educação no Brasil, o Ministério da Educação é um dos ministérios que mais recebe verbas. E existem estudos que mostram que não falta dinheiro para a educação. O que falta é a gestão do recurso que é mal utilizado na educação. Então, vai depender sempre de quem a sociedade escolhe para conduzir o governo, né? Conduzir o Estado, melhor dizendo, é o governo escolhido que conduz o Estado. E é a sociedade que fez a escolha. Então, é a partir dessas escolhas que nós vamos ver as decisões que são tomadas na condução
do uso do recurso público, né? Nessa questão da educação, assim, é uma questão que me interessa muito, né? Até não estou mais na academia hoje, mas fui professor 21 anos, né? O que acontece? Quando você vê a questão da educação, né? Foi interessante um programa que eu assisti, uma parte desse programa mesmo, com o Leonel Brizola, né? Que ele fala uma coisa assim muito interessante, né? Porque questionam ele, né, muito fortemente, dizendo que aquilo que ele gastava, né, na educação no Rio de Janeiro era muito caro, né? Atendia uma quantidade razoável de alunos, mas era a um custo muito alto. Muito alto. Né? Pô, a princípio tu pensa, né? Mas aí veio a resposta dele. Né? Ele veio a resposta. Ele disse, né, que a educação, né, o ensino, né, para uma classe média brasileira, para uma classe mais abastada, né, ela também é cara. Né? Ela é cara. É claro. Eu não tenho filho em idade Muda escolar de patamar, hoje aí, mas o custo começa mas um igual. colégio Anchieta em Porto Alegre deve custar 8 mil por mês, Sim, mas 10 mil por mesmo. mês. Então ela é cara também. O que o brasileiro não admite, então, ele diz, né, que você, para aquele que é, né, mais humilde, que ele tenha também uma educação cara. Exatamente. Né? Por que não pode ter? Né? A resposta dele é inteligente. Entendi, exato. Né? Exato. Então acho que é isso. Quer dizer, tem que gastar, mas tem que fazer uma boa gestão. Tem que fazer uma boa gestão, né, do recurso. Pode ser cara, mas não interessa, desde que ela funcione, desde que ela coisa. Agora, se você tem uma educação que é barata, que é má gestão, que não serve para nada, para tornar mais um imbecil, então aí ela é muito mais cara. Sim. Do que você gastar. Uma verdade. Né? Isso aí vai encarecer muito, porque o futuro dessa pessoa vai sair mais caro para todo mundo. Ele vai estar lá no Bolsa Família, né? E nós vamos pagar. Então era melhor dar uma educação cara, mas que seja eficiente. Sim. É a velha história do mau uso do recurso, né? Seja ele recurso financeiro ou outro qualquer. A gente percebe isso nas empresas. Quando o gestor, quando o empresário, ele toma decisões equivocadas e ele usa mal o recurso que está à disposição dele, ele não consegue ter eficiência. E ele acaba não conseguindo competir no mercado diante de outras empresas que tomam melhores decisões, que usam melhor o recurso que ele. Então, volta a velha palavra, a gestão eficiente dos recursos que estão disponíveis. Né? Uma política não sabe, de modo geral, gerir. A palavra, o político. A palavra gestão, né, como ciência, como prática, ela não é inerente em regra geral, obviamente que a gente está generalizando aqui, mas em regra geral, a gestão eficiente dos recursos ou do uso dos recursos, ela não é inerente à atividade política no seu dia a dia. Né? Tanto que se discute isso na academia. Né? O papel do Estado na economia é prover as melhores condições para que haja investimento, e esse investimento vai promover o crescimento econômico, que vai levar ao desenvolvimento econômico. E no momento que você tem uma boa gestão dos recursos públicos, o Estado está fazendo esse incentivo ao investimento. Mas eu me preocupo muito com isso pelo seguinte, grande parte dos políticos que estão justamente nos cargos que deveriam ter capacidade de gestão são o que eu chamo de pelego político, despreparados. Está aí o Haddad, que fez 2 meses de economia, que é Haddad taxado, não sei, tem um apelido assim, que só sabe taxar. Ele não tem uma visão de gestão. O governo Lula não tem, no seu geral, uma visão de gestão. O próprio governo não tem um planejamento, ele não sabe o que ele quer e onde ele vai chegar. Ele sabe o que quer. É ter a mamata e roubar, de um modo geral.
né? Por isso que os escândalos dá todos os dias aí, né? Então é isso que me preocupa, que eles têm a máquina na mão para executar o que vocês estão colocando, muito bem colocado. É que são várias circunstâncias, né? Primeiro Só que que ele não é um gestor, efetivamente, né? O político não é gestor, né? Segundo, né? A gestão pública, principalmente nesse país, ela tem aquela mácula, né? Aquilo que é de todos não é de ninguém. Exatamente. Tá? Então o gestor que está lá, ele é um gestor passageiro, não é dele. tanto faz como não Não faz. é dele, né? É. Se vai, ele está lá por uma finalidade política, de se manter no poder, Isso aí. né? E não fazer com que tenha uma boa gestão, né? Isso vamos pegar do município até lá até em Brasília, né? E a gente percebe isso em Então, todos os níveis em do todos Estado. os níveis, né? E seja em qualquer um dos poderes, seja em qualquer coisa. Quer dizer, vamos fazer uma gestão aqui que eu vou... você lembrado depois porque eu fiz essa obra aí, né? Sim. Isso é Outra coisa, que mudando uma guinadinha no assunto, que Quando a gente começa a criticar um pouco, ele para. Isso é normal. Não, mas é fato só para dar um pouquinho mais de notícia. Eu me preocupei muito com essa notícia que eu vou dar, que eu acho que talvez muitos já viram, né? Que é triste, que é pessoas passando fome ou comendo menos. Isto é terrível. Tá? Tu aguenta muitas coisas, mas tu não pode, tu tá na mesa, não ter o que comer para o teu filho, para a criancinha. Veja bem, isso serve inclusive, está mudando, a classe média inclusive está se envolvida nisso, do que eu vou colocar. Não é só o pobre não. Você está comendo menos, você está comprando menos no supermercado, você vai no supermercado hoje, você compra igual o que tu comprou há 3 meses atrás? Não. Então tu começa a ter opções, às vezes, e às vezes não tem opções. E chega então a ter 58% dos brasileiros, tá, compram menos alimentos do que estavam comprando o ano passado. Pasmem, na camada de 2 salários mínimos, tá, ou seja, 67% da população que ganha até 2 salários mínimos estão fazendo refeição 2 vezes por dia, quiçá 1, e não 3. Tchê, isso é violento. Sempre tem, Isso é violento. Não, mas olha os números. 67% da população que ganha até 2 salários. Isso dá um volume de gente violento, gente. Eu não sei se vocês... Eu falo por mim. Eu também estou me controlando em supermercado. Se eu comprava um tipo de molho X, com pedaços de tomate, hoje eu não pego mais, eu pego outro. E aí eu enfio um tomatezinho no meio. Quando eu faço o meu molhozinho da massa. Nosso poder de compra está baixando. Sim. Todo mundo está... A notícia ela tem um viés aí, né? Não o viés da fome, né? Mas o viés do consumo. É o viés do mercadista que está preocupado porque as vendas estão baixando, né? Esse é um viés bem explícito aí, né? A questão da fome, da linha de pobreza, né? Abaixo da linha de pobreza no Brasil sempre foi uma constante assim no mundo também, né? Altíssima, né? O que quando tem um desenvolvimento econômico tu fala, né? Nós excluímos muita gente da linha de pobreza. Né? Esse seria o objetivo. Claro, né? Exato. E a gente tem percebido isso, inclusive o impacto disso dentro, falar do ambiente que eu tenho a oportunidade de vivenciar, nós temos percebido o reflexo disso dentro do ambiente organizacional. Hoje, as pessoas estão endividadas, são mais, pelos números aí, são mais de 70 milhões de pessoas endividadas. Uma boa parte desse número não tem perspectiva de saldar as suas dívidas. E qual é a consequência disso? Vejam só, as empresas estão tendo que resolver problemas que não cabem a elas. Então, hoje, um dos grandes desafios dos gestores de RH, por exemplo,
é administrar um ambiente organizacional em que você tem funcionários endividados e que chega, além de prejudicar a sua produtividade, estão buscando os departamentos de RH pedindo para que a empresa o socorra financiando parte das suas dívidas. Ou seja, os funcionários estão pedindo dinheiro emprestado para as empresas para poder saldar suas dívidas. Mas aí, professor, eu concordo que essa é a nossa realidade hoje, mas aí, né, o problema também do país aqui é que não se faz o dever de casa, né? Por quê? Se tem... Isso é uma máxima em qualquer área, né? Na medicina, na economia, né? Faz uma educação financeira. Exatamente, também, né? exatamente. Faz isso. Exatamente. Né? Isso aí, uma pessoa, um trabalhador que tem uma educação financeira, né? Já se falou isso para várias empresas para fazer. Não, isso não é problema meu, isso é problema né, tal. E aí Mas acontece chega isso. nela, né? Chega Chega depois. nela. Acaba né? repercutindo. Assim né? como na medicina, né? Vale muito mais um dinheiro investido Na prevenção. na prevenção, no saneamento, Exatamente. que daí não vai gerar uma doença depois. O tratar de uma doença é muito caríssimo. Né? E eu tenho percebido isso na minha área, particularmente, que eu atuo na área de treinamento e desenvolvimento. Muitas empresas estão se preocupando com isso. Tanto é que nós somos demandados de criar programas. Olha que interessante. Ao invés de criar programas de treinamento que seriam voltados a treinamentos técnicos específicos da atividade de cada profissional, nós estamos sendo demandados para desenvolver programas de capacitação de educação financeira para gestores, para funcionários médios das empresas que estão vivendo essa realidade, porque as empresas estão percebendo que... Mas até o chão de fábrica tem que ter educação financeira também. Exatamente. Né? Mas aí tem aquele candidato de São Paulo, como é que era? Aquele doidão lá que... Não me lembro o nome dele. Sim, também influência, uma coisa assim. Isso. É riquíssimo. que foi Deu uma cadeiradinha. Só não... É aquele que levou uma cadeirada. candidato ao levou governo. Governo do Estado de São Paulo. Ele tinha nessa linha aí, que eu achei muito importante. Nas escolas, no primário, já dá educação financeira. Alguns para levar para dentro isso, da casa, claro. tu já ensina a criança já a ter uma educação para o amanhã já saber o que está fazendo. Que é isso exatamente hoje o pessoal não sabe, né? Exatamente. Eu achei isso muito interessante nele. E vem no encontro que vocês estão colocando. Deveria ser uma política pública Isso. voltada para a educação básica, exatamente, à educação financeira. O que nós percebemos, nós vemos algumas iniciativas isoladas na educação privada promovendo isso. Nós temos exemplos aqui, locais mesmo, aqui em Caxias do Sul, de escolas privadas que já promovem isso. Mas a grande necessidade é na educação pública, nas escolas públicas. Na escola pública. Exatamente. Justamente para que não se chegue a esse ponto de um trabalhador dentro da empresa estar mais preocupado com o endividamento e não podendo produzir tudo o que ele poderia produzir para a empresa e a empresa tendo que se preocupar com isso. Né? A nossa questão, assim, eu acho que falta educação geral, sabe? Porque o senhor mesmo coloca agora, né, professor, que a empresa já começou a se preocupar, já devia ter se preocupado também, né? O setor empresarial também devia ter se preocupado com isso, devia ter se preocupado com a educação ambiental também, devia ter se preocupado com essas coisas, mas eu quero dizer assim, todo mundo devia ter se preocupado, né? Tá atrasado isso. Está atrasado. Mas é uma cultura empresarial, né? Exato, mas está atrasado. Grandes empresas hoje, elas têm esse tipo de coisa, né? Tanto até para reter funcionários melhores. Sim, reter os talentos, né? Mas, por exemplo, assim, um exemplo também, só para ilustrar, né? Na área jurídica, assim, né? Nós, no Mato Grosso, uma cadeia, não vou fazer nenhum marketing aqui, né, mas uma cadeia de produção, né, com frigoríficos e tal, ela viu que ela era a maior cliente, né, cliente entre aspas, do judiciário trabalhista no Mato Grosso, né.
Então tinha muitos problemas de ler, muitos problemas, né, e tal. O que ela fez? Ela fez um compliance, uma varredura, né, nas empresas, fazendo ergonometria, fazendo todo o trabalho de preventivo, né? E aí reduziu. Assim, nós aqui fizemos isso aqui também, né? Nós atendemos uma empresa, né, de Flores da Cunha que tinha uma série de reclamatórias trabalhistas, assim, com o passar do tempo. Hoje você, assim, faz 4 anos que não tem nenhuma reclamatória, né? Mas se vai lá, se faz um diagnóstico, qual é o problema, né? Previne. Eu estou dizendo assim... Trabalhando por exemplo, novamente na prevenção. Mas sempre. Tu previne com saneamento, tu previne doença, tu previne, né, com educação financeira ou endividamento, tu previne... Sabe, vale a pena. É uma coisa assim, é uma política... É uma política. Não, é uma política que tem que ser instituída, eu concordo, né? Porque... Mas isso só nas grandes empresas acontece, né, Sérgio? Essa aí não, mas deve ser uma tem que chegar empresa. em todos, né? Tem que chegar. E a empresa, o empresário acaba percebendo essa necessidade quando isso acaba impactando nos resultados da empresa. Então, no momento que a empresa começa a ter problemas, sejam eles quais forem, desde a área trabalhista até na própria área financeira, o empresário se dá conta dessa necessidade. Que sairia mais barato se ele tivesse feito uma prevenção. Sem dúvida. Né? Porque a gente tem exemplos assim, que é só de fazer uma leitura, né, de decisões judiciais, mostrando que um funcionário, por exemplo, ele começou a desviar matéria-prima lá dentro, né, porque estava endividado. Né? Sim, ele causa problemas financeiros. Ele entra no desespero. Sim, ele entra no desespero, ele tem dívida, ele tem família, ele tá literalmente quebrado. É aquilo que eu digo. Né? Tu tem, e aí, onde é que ele vai buscar? buscar? Ele vai buscar o recurso no ilícito. Né? E esse ilícito, quem é a vítima é a própria empresa onde é que ele trabalha muitas vezes. Ele tem que fazer uma prevenção. Né? Ele tem que fazer uma prevenção, uma educação financeira. Ele vai evitar até a questão financeira da empresa. Sim, mesmo, sem né? dúvida. Que nem o senhor coloca. Sem dúvida. É isso aí. Sérgio, tu é especialista porque tu foi juiz. Tu sabia que... Juiz de futebol. Não, tu foi um excelente juiz, não é para te peleguear, não, porque além de ser um grande amigo, mas a verdade é que tu fosse um belo de um juiz. Caxias vai ganhar um novo presídio, tu tá sabendo ou não? Tem projeto, né? Não, já tá em licitação. E eu tô tentando buscar... Mas é um projeto. Sim, é um projeto. Mas já está... O investimento é de 260 milhões, é um presídio, gente, estadual, não é municipal. Aliás, tem que tirar esse presídio nós aqui de Caxias, que é no centro, que é praticamente hoje está no centro da cidade. Isso é uma vergonha. Bota lá pro... Não é o nome do lugar lá? Apanhador? Apanhador. Tira aquilo ali, vende aquela área, faz um outro, aumenta o presídio lá. Quer dizer, eu não sei por que não fazem isso, eu não consigo entender. Mas aqui, ó, o governo do estado, para não dizer que a gente não fala em coisa boa, porque é uma coisa boa em cima de uma coisa ruim, mas é uma coisa boa. Né? Um investimento de 260 milhões, 1.650 vagas, Sérgio, né? E vai ser entregue no final de 2026, logo aí. Vai ter 25 mil metros quadrados essa área aí. Só que assim, eles não dizem a informação principal, onde é que vai ser. Aí vai vir aquela, vai ser no lado da minha casa? Na minha casa não. Exatamente. Mas é interessante porque nós estamos até comentando antes do programa, gente, dos presídios. Caxias está precisando de mais presídios. Sem dúvida. O Brasil todo está precisando. Né? Existem presídios hoje federais, né, para grande complexidade. Eu fui juiz da vara de execuções, então... Sim, por isso que eu disse que tu é especialista. Eu visitava o presídio uma vez por semana, tinha essa obrigação, né? E eu concordo assim contigo. Na época até tentei movimentar, né, porque é do Estado aqui a área. Né? Essa aqui do municipal? Aqui na frente na do Hospital Geral, BR-116, né? Não sabia. É do Estado, né? Toda a área ali é do Estado. Bela área. Né? Sim. E aí eu tentei, porque efetivamente era ruim, né? Mas é muito Quando ruim. dava algum problema,
Faz tempo né? que não dá. Dava alguma rebelião, mas faz tempo que não dá ainda bem. Graças Porque a Deus. é que aqui é mais uma passagem agora. Tá, é mais Né? calmo. Né? Sem Entre aspas. dúvida, né? Mais Aqui calmo. é para aquele que é o... O ladrão de galinha. Não, é o que está em serviço externo, é o que está em... Semiaberto. Semiaberto, né? Você já está mais a Não é, aqui era fechado também, todo mundo. Fechado, semiaberto, aberto, né? Com serviço externo, sem serviço externo. E aí, agora, foi muito difícil, sabe? Uma decisão estatal, assim, para você, dá para fazer uma permuta, né? Sim. O governo do estado, em determinado momento, e todos os governos já fizeram isso, coloca aí um edital oferecendo imóveis para permuta, né? Pode ser. Ele precisa do quê? Ele precisa de um novo presídio? O que ele tem de... Bento Garibaldi fez isso. Acho que Bento fez uma parceria assim, terceirizou, né? O cara construiu o presídio. São coisas diferentes, né? Mas assim, a permuta diária hoje é possível, tá? Possível claro, precisa de uma lei, ninguém vai votar contrário a isso. Tem que fazer a coisa certa. E eu concordo, assim, até porque aqui a localização é exato. Agora, né, ninguém quer presídio e depósito de lixo do lado da sua casa. Ninguém quer, né? Ninguém quer isso. Ok. Gente, nós estamos chegando ao final dessa parte aqui. Depois nós temos mais uma outra parte. Meu amigo, tu tem um compromisso, infelizmente, na universidade, né? Não, eu tenho que atender o... Então, como é que é? O senhor está dispensado. Não, mas muito obrigado pela tua participação, tá? Eu que agradeço novamente. E a semana que vem a gente está de volta, certo? E sempre que eu puder contribuir, vai ser um grande prazer. E aí uma grande contribuição. A gente toca o barco, isso aí, tá? Muito obrigado. Um grande abraço. Uma empresa sólida com 50 anos de história, tradição e pioneirismo. Fundada pelo engenheiro civil Olivir Hilário Viesser
Atuante desde 1974, a Viesser Engenharia construiu seus alicerces sobre os pilares da ética e do profissionalismo. Não basta tu vender metros quadrados, o que interessa mesmo é tu atingir o coração das pessoas. Não comprar uma casa, mas um lar, onde ela vai criar sua família, onde ela vai desfrutar daquele bem para o resto da vida, né? Com mais de 8.000 imóveis entregues e mais de 700.000 metros quadrados construídos, a Viesser consolidou-se como uma das maiores construtoras do Rio Grande do Sul, sempre trazendo qualidade e inovação. Eu sou formando da Escola de Engenharia da PUC, da turma de 1974. Eu comemoro 50 anos como engenheiro dedicado à construção civil. Viesser, há 50 anos olhando para o futuro, construindo o presente. This is for ones who stood their ground. For Tommy and Gina who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistakes. Even lucky got to make your own breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankenstein, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Bem, gente, para nós, também para o Sérgio, é uma satisfação muito grande de retornar o programa Ponto e Vírgula. Um programa que por 14 anos esteve no ar, né, Sérgio? E um programa com uma audiência muito grande. Iniciamos, eu quando iniciei, vocês já faziam o programa, lá na Sinimbu. Sim, sim, lá no prédio do Alvorada, Sim, exatamente. Lá perto de São Carlos, no Colégio São Carlos. Então faz alguns anos. Pois é. Tu começou lá e depois nós viemos para cá. Nós estamos bem ainda, né? Novos. Sim, estamos dois guri. Né? Mas então, assim, para nós é uma alegria muito grande, porque nós sempre levamos esse programa com muita responsabilidade, nós sempre procuramos falar a verdade, tudo que a gente fala com pesquisa, não inventa, elogiamos, mas também somos muito críticos, né? Vocês que nos acompanharam no período passado, né? E nós vamos continuar nessa batida, né, Sérgio? Não precisamos nem concordar um com o outro, né? Isso é importante. Mas essa é a democracia, né? A democracia é assim, né? A intenção é trazer informação, trazer uma opinião a respeito de um fato que está acontecendo. Uma análise profunda, como a gente fez hoje. Né? Isso é a nossa batida. Se alguém tiver interesse também de nos enviar um tema para a gente debater. Sim, nós vamos começar a botar a partir do segundo programa uma informação para receber essas informações depois poder responder, né? Nesse momento. Tudo a tecnologia já avançou e nós vamos avançar também, né? Hoje, então, é o primeiro programa, obviamente, da volta, né? Tem que ser o primeiro, né? A gente está até um pouquinho fora de embocadura, sim, mas o segundo vai ser bem melhor. Mas o mais importante, nós sempre falamos isso, eu e o Sérgio, é levar a informação verdadeira, a informação honesta, né? Muito transparente, com uma análise profunda. Nós somos o dono da verdade? Não, mas nós procuramos levar o que há de melhor nessa análise. Né? Fatos, né? Principalmente políticos, econômicos, não faltam para serem comentados. Não falta, né? É aquilo que eu digo. Nós estamos nos aproximando, inclusive, ano que vem tem eleição. Exatamente. Né? Vai começar a pegar fogo? Vai. Já começaram as articulações. Sim. Né? Isso é público, né? O próprio governador do estado do Rio Grande do Sul tem intenções, né, de ser candidato a nível presidencial.
E está se articulando. Ele pensou até ir para o MDB, de PSD. PSD parece que é o caminho mais... Daí até um comentário que ele fez. Né? Ele disse que ele está melhor de negociar com o PSD, que ele tem que falar com uma pessoa só, que é o Kassab, né, que é o dono do partido, do que o PMDB. Ele disse que no PMDB tem muito cacique. Então, Mas vem cá, ele está sonhando alto, né? Você querer presidente pelo PSD, né? O Kassab já tem o candidato dele. Pelo PSD. Claro, para candidato à prefeitura, para a presidência. O Kassab é o maior, manhoso que tem na política brasileira hoje. É um dos maiores. Então, tu vê um partido que cresceu, é o que mais cresceu nessas últimas eleições. Exatamente. Aí, né? Ele fez muita base, né? Ele é muito manhoso, ele conhece política pra caramba. É impossível ele não ter um candidato de maior expressão do que o Leite. Porque o Leite não tem expressão a nível de Brasil. Mas não teria, eu não recordo de outro nome assim que hoje pode ser lançado como candidato. Olha que tem bastante no Senado e na Câmara, ele é grande o partido dele, hein? Não, sem dúvida. Outro que está afim de cair para o lado dele é o Caiado. O também, Caiado de Goiás. Sim, governador de Goiás hoje. Que está louco também para se lançar à presidência da República, não está escondendo. E já estava namorando o Kassab. E o governador de São Paulo? É outro. Está junto com o Kassab. Então, quer dizer, vai ter um jogo, né? Eu não sei se o Leite leva. E tem o governo do estado, né? Sim. E esse vai pegar fogo. Quem? Quem são os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul? Tá difícil a gente escolher. Hoje não saberia dizer. Eu também não. Só se vê os velhos ali, Onix de novo, né? Parece-me que vem, mas... Só se for assim. Porque eu não vejo... mas tem o cara baixinho do PMDB? O atual vice? Agora me caiu a ficha. Ele não passou por Caxias do Sul, ele não pode ser candidato, então, né? Os governadores do MDB Sim, com exceção de Antônio Brito, acho. O Melo é o candidato do PMDB mais forte do que o atual vice. Porque esse atual vice não tem expressão nenhuma. Ele é um coadjuvante muito insignificante. Como altera também até isso, né? Porque há pouco tempo atrás, poucos anos, quer dizer, você tinha um quadro bem definido, né? Do PDT ia ser tal. Fulano tal, né? tal. PT ia ser tal, né? Isso aí. MDB ia ser o Sartori, não tinha... Isso aí. Né? E assim, hoje... E hoje tu não tem os partidos com cara de cabeça, que tu tá falando. Hoje tu não tem nada não sabe mais que escolher, concreto. Não sabe quem que vai ser. Até pela proliferação de partidos aí, né? Quer dizer, barbaridade. Muito partido. A gente não sabe nem quantos partidos tem. Exato. Sérgio, nós estamos assim, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Ponto e vírgula.